Aleluia. Mais forte esse aplauso, Jesus Cristo, nosso Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Tem alguém avivado nessa manhã? Tem alguém acordado nessa manhã? Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e fala: bom dia, meu irmão. Graça e paz, líder do avivamento. Fala para ele: você está lindo, maravilhosa, cheirosa. Não sei como que você consegue, viu? Parabéns. Fala para ele: está de parabéns, viu? Aleluia. Dá um abraço nessa pessoa, ele merece. Ele merece. Dá um abraço nele. Se ele está dormindo, dá uma chacoalhada nele também. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Eu sou o pastor Jaime Gutierrez, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aleluia. Onde nós gostamos de tereré. Aleluia. De picanha, ponto de costela. Aleluia. A hora do almoço está chegando, né? Alguém está com fome já? Eu já estou com fome já. Já fiquei com fome. Aleluia. Um prazer, uma honra nessa manhã estar com vocês. Uma alegria estar com vocês. E eu amo a Igreja El Shaddai. Amém. De São Paulo, de Cuiabá, de Rondonópolis, de Campo Grande, de Sidrolândia, do Brasil, das nações da terra, do Peru. Pastor Jaime também. Tem um pastor Jaime lá de Peru também, né? Glória a Deus. É um prazer, uma alegria. Eu amo a Igreja El Shaddai. A Igreja El Shaddai tem sido uma bênção na minha vida. Amém? Alguém aqui tem sido abençoado pela Igreja El Shaddai? Glória a Deus. E o grande El Shaddai, alguém tem sido abençoado? Glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus, ao El Shaddai, ao grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Nessa manhã, rapidamente, eu quero trazer um entendimento, uma palavra, algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho aprendido muito. Para quem não me conhece, eu cheguei no Brasil em 2007. Eu não nasci brasileiro, eu me converti, né? Eu me transformei num brasileiro, graças a Deus. Mas eu nasci no estado do Texas, nos Estados Unidos, em 1983. Aleluia, faz um tempinho já. Quando alguém me fala: eu nasci em 95, eu falo: cara, eu estou ficando velho. 95 eu já estava dominando o bairro lá, né? Mas eu vim para o Brasil em 2007 e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, amém? E eu confesso para vocês, foi a melhor coisa. E eu posso dizer também ao mesmo tempo, eu nasci num berço evangélico, né, que chama, né? Meus pais se converteram, quando minha mãe engravidou de mim, eles se converteram, então eu já nasci dentro de uma igreja evangélica, não dentro, mas já indo nos cultos, né? Desde nascimento, já fui no culto, né? E, sinceramente, eu acho que quando eu cheguei no Brasil, houve uma conversão na minha vida mais radical. Sempre fui de Deus, sempre participei dos cultos e sempre amei Deus. Mas quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei na Igreja El Shaddai, né, não querendo parecer a Igreja Universal aqui, mas quando eu cheguei na Igreja El Shaddai, houve uma conversão no meu coração tão grande, sabe? Eu entendi outras coisas, um entendimento totalmente maior sobre amor, sobre várias coisas. E uma dessas coisas foi sobre oferta e dízimo. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha um entendimento básico sobre o dízimo. 10% daquilo que entrava na minha mão. Isso eu entendi. Mas sobre a oferta eu tinha muito pouco entendimento. Muito pouco, quase nada. Eu ofertava $1, $2, que hoje em dia está quase valendo ouro. Mas naquela época não estava valendo tanto assim. Mas eu ofertava $1, o que tinha no bolso, beleza. Mas eu não tinha o entendimento. E quando eu cheguei em Campo Grande, em 2007, Deus começou a ministrar o meu coração, e eu senti o Espírito Santo me falar que o Brasil era o meu novo lugar, o meu novo lar. E eu falei para Deus assim, naquele dia que eu escutei o Espírito Santo, falei: Deus, então, se eu for ficar no Brasil, eu quero ser um referencial, eu quero ser uma coluna financeira dentro da minha igreja. Porque eu aprendi isso com meu pai e minha mãe. Eles sempre foram servos na igreja e se esforçaram a ajudar financeiramente e como em outras coisas também, em servir.
ajudavam e davam tudo o que tinha para que a igreja se mantesse, para que a igreja crescesse. E eu aprendi isso com eles. E quando eu recebi o desafio de permanecer no Brasil, eu falei: Deus, então eu quero essa mesma unção. Eu quero ser uma coluna financeira dentro da minha igreja, dentro da casa do Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero abençoar a minha igreja. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, eu quero abençoar a minha igreja. Fala para ele: eu quero abençoar a obra do Senhor, para que o reino cresça, para que o reino avance, em nome de Jesus. Posso vir amém? Glória a Deus. Pode aplaudir. E a partir daquele momento que eu aceitei o desafio, e que eu decidi a ser essa coluna financeira, Deus mudou completamente a minha história. Completamente. Eu vim para o Brasil com 23 anos de idade. Dos 23 nem lembro quanto tem hoje, mas acho que 32. Dos 23 aos 32, eu fiz tantas coisas, teve tantas conquistas na minha vida, que nos 23 anos, num país de primeiro mundo, não teve tantas experiências e conquistas como eu teve no Brasil. Deus está no Brasil, posso vir amém? Glória a Deus. Eu nunca teve tantas experiências e conquistas como nesses últimos 8 anos aqui no Brasil. Mas nessa manhã eu quero te ensinar por quê. Como que eu cheguei no nível de conquista, como que eu cheguei no nível de êxito e de vitória. Como? Naquele dia que o Espírito Santo falou comigo, eu aceitei o desafio de permanecer no Brasil. Porque eu quero falar para vocês bem rapidamente, o plano nunca foi de permanecer no Brasil. Já tinha casa preparada nos Estados Unidos, já tinha um emprego, já tinha igreja, já tinha ministério, já tinha tudo lá. A pastora Fernanda iria comigo, nós iríamos para lá e continuamos a vida lá. Já estava tudo preparado, não teve nenhum plano ou projeto de permanecer no Brasil. Nós vamos ficar ali, nós vamos trabalhar com isso, nós vamos fazer isso. Não teve nada disso. Tanto que a passagem de avião foi marcada para 30 dias, ida e volta para os Estados Unidos. Mas no dia que o Espírito Santo me falou, esse é o teu novo lugar, e eu aceitei o desafio. Olhei para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, pode ser do outro lado, se você já enjoou da cara dele, pode ser da outra pessoa. Aleluia. Sei que está cedo, né? Olha para a outra pessoa e fala: meu irmão, você vai ter que aprender a aceitar desafios, a ser desafiado todos os dias. Fala para ele: todos os dias. Os desafios aceitados, eles te levam a um nível maior, superior cada vez. Se você aceitar o desafio, você está se colocando numa posição de você subir de nível. Mas se você rejeitar desafio, você está retrocedendo. Fala: não, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não aguento, não é isso que eu quero. E você começa a retroceder. E é exatamente isso que o inimigo tem planejado e projetado desde o início. Que o homem isse em direção para trás, retrocedendo, se afastando daquilo que Deus tem planejado e projetado para as nossas vidas. Mas o plano de Deus e o projeto de Deus para a tua vida, para a tua célula, para a tua casa, para a tua igreja, é você avançar, é você conquistar, é você subir de nível. Eu estou falando para líderes, para pastores, apóstolos nessa manhã. O plano de Deus para a tua vida, meu querido, é você subir de nível cada dia que passa. É você aceitar os desafios e conquistar e ter vitória na tua vida. Todos os dias. Todos os dias é uma luta. Todos os dias tem coisas difíceis que têm que ser resolvidas. Mas se você se levantar, se erguer e aceitar o desafio,
E eu quero profetizar nessa manhã que você vai vencer, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra real, viva, diz que você é mais do que vencedor. Aceitando os desafios. O dízimo e a oferta, a fidelidade aos dízimos, a generosidade na hora de ofertar, é um desafio. Quando está tudo bem, beleza, até é mais fácil, tudo bem, dá um vintão, cinquentão, até cenhão. Estou animado hoje. Semana foi boa, vendi bem. Mas no dia mau, no dia que você fala, cara, eu tenho um monte de coisa para resolver, não vai dar, preciso fazer outras coisas, tem outros projetos. Né? A igreja tem um projeto, mas eu tenho o meu projeto, preciso comprar uma casa, preciso trocar de carro, preciso fazer um monte de coisa. Esse mês não dá para entregar o dízimo. Esse mês não dá para ser tão generoso, né? O que der eu vou dar. São exatamente nesses dias que a tua fidelidade, tua generosidade é desafiado. E é exatamente nesses dias que você precisa vencer. Nesse dia que você precisa vencer. No dia que a tua alma quer te dizer, não dá. Você não consegue. Não vai ser bom agora. Meus irmãos, nós estamos aqui na terra, estamos aqui no mundo, mas todas essas coisas são passageiros. Jesus vai voltar e nada disso vai valer a pena. Eu entendo que você tem que cuidar da tua família, dos teus filhos, da tua casa, e Deus vai prover, mas você não pode se limitar, você não pode se colocar uma posição terrena, natural. Você não é natural, você não é da terra, você é de Deus. Você é sobrenatural. A tua fé tem que estar em Deus. Naquele dia que eu aceitei o desafio, eu falei, Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque eu não tenho nada. Eu tinha uma mala de umas roupas para trocar, mais ou menos umas 7 trocas de roupa. Eu tinha trazido $2.000. Me perdoa, eu trouxe $1.000, que naquela época era 2 por 1, R$2.000. Eu tinha gastado um pouco, né? Coca-Cola, sorvete. Estava comprando umas 3 garrafas de coca por dia. Aleluia. Coca aqui está melhor, não sei porquê. Mas, muito bom. É. Mas Deus tive um plano maior, né? Graças a Deus. Ele estava falando que eu estava querendo levar a filha dele embora. Mas Deus tinha um plano maior, graças a Deus por isso. Mas no dia que o Espírito Santo me falou para ficar, para permanecer, foi um dia de desafio na minha vida. Foi um dia que meu apóstolo, meu pastor, desafiou a igreja, uma reunião de líderes. Na minha vida eu nunca tinha visto isso, né? Não acontecia na minha igreja nos Estados Unidos. Mas ele falou, eu quero chamar pessoas aqui que querem ofertar R$1.000. Isso é em 2007. Quando o Espírito Santo me falou, este é o teu novo lugar, eu falei para Deus, eu quero então ser uma coluna financeira. Naquele momento o apóstolo falou, eu quero chamar aqui as pessoas que querem ofertar R$1.000. Eu olhei para a minha noiva naquele momento, naquele instante, eu falei, vamos subir. Ele olhou para mim, que naquela época R$1.000 era muito dinheiro. Para a gente era mais do que metade do que nós tínhamos para começar a vida, né? Nós subimos lá. Eu aceitei o desafio. E a partir daquele dia Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida, mudou a minha sorte, mudou tudo, 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 tudo. Eu sei me abençoado, tenho suprido todas as minhas necessidades, não tem me faltado nada. Eu amo a Deus, Deus é poderoso, a sua palavra é viva e real. Só que algo precisa ter sido feito. Eu tinha que tomar uma atitude. Olha para a pessoa atrás de você e fala, meu irmão, você tem que tomar uma atitude. Aleluia. Foi difícil o desafio aí, né? Bem rápido. Tem que ser bem rápido.
Você precisa tomar uma atitude, meu querido. Além de aceitar um desafio, algo precisa acontecer na tua vida. Você precisa sair do lugar de conforto e tomar uma atitude em direção àquilo que você deseja. Quantos aqui desejam ser abençoados por Deus? Quantos aqui desejam viver a totalidade de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua casa? Nós queremos ver o poder de Deus se manifestando na nossa vida, mas uma atitude tem que ser tomada. Você precisa fazer algo para que isso comece na tua vida a rodar, a acontecer, e você vai fazendo uma atitude, vai tomando uma atitude, vai fazendo acontecer, e o negócio começa a andar. Se nenhuma atitude é tomada, são simplesmente palavras e desejos lindos, mas nada acontece. E esse desejo, se não tomar uma atitude, ele acaba se tornando um certo frustração. Uma atitude tem que ser tomada, meu querido. Naquele dia eu levantei e fui até o altar e eu ofertei R$1.000. O apóstolo Edilson, quando chegamos no altar, algumas pessoas vieram também, e ele falou assim: pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Naquele momento, aqui no altar, eu falei: Deus, se o Senhor me chamou para este lugar, se eu for ficar aqui mesmo, eu preciso aprender a falar português. Eu não quero falar enrolado, não quero ficar a pessoa me perguntando o quê, e eu falando, e a pessoa perguntando como, e eu falando, e a pessoa perguntando, tem alguém para ajudar ele? Eu não quero falar enrolado, eu não quero ficar perdendo tempo, feio, falando, e não dá certo, ninguém entender. Falei: Deus, eu quero falar português normal, igual todo mundo. Quase todo mundo, né? Lá em Mato Grosso do Sul puxa um pouco o R, né? Mas tudo bem. São Paulo um pouco diferente, Rio um pouco diferente, né? Mas quase. Consegui? Glória a Deus. Amém. Obrigado, apóstolo. Foi um milagre, de verdade. Eu não falava português. Para quem não me conhece, eu não falava português. Eu falava um pouquinho de castelhano, um pouquinho de espanhol. E eu achava que eu estava falando português, mas tinha umas coisas que não estavam certo, mas tudo bem. Deus fez um milagre na minha vida, mudou a minha história. Eu comecei a falar português com 3 meses, já estava indo no mercado sozinho, né, pedindo as coisas, né. Deus fez um milagre. Depois de 8 anos, tem pessoas que ainda não acreditam. Não, mas os seus pais são brasileiros. Mas quanto tempo você morou fora? Você morou fora? Você é brasileiro? Eu falei: não, eu não nasci no Brasil. Nem meus pais, nem ninguém nasceu no Brasil. Eu sou de lá mesmo. Deus fez um milagre na minha vida. Aceitei o desafio e tomei uma atitude. Meu querido, toda oportunidade que você tem para ofertar, toda oportunidade que você tem para você fiar nos seus dízimos, você precisa aproveitar, aceitar o desafio e tomar uma atitude. Isso te levará à verdadeira prosperidade. Não estou falando prosperidade financeira. Eu estou falando da bênção do Senhor sobre a tua vida, onde tudo que você faz dá certo. Abre a tua Bíblia comigo rapidamente em Salmos 1. Só quero deixar esse texto aqui que mudou a minha vida. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem
sucedido. No versículo 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero te perguntar nessa manhã: quantos aqui têm prazer na lei do Senhor? Quantos aqui têm prazer em servir ao Senhor, em obedecer ao Senhor? Nós precisamos amar não somente Deus, mas aos seus princípios também. É muito fácil, como um homem, como uma mulher cristão, crente, dizer: eu amo a Deus. Mas no momento de aceitar o desafio dos princípios, no momento de tomar uma atitude em relação aos princípios de Deus, a gente se limita e fala: acho que aí não tanto. Aí já pesa para mim. Mas você é de Deus ou não? Você confia em Deus ou não? Você ama a Deus ou não? Porque se você verdadeiramente ama a Deus, então você ama a sua lei, os seus princípios. Não é fácil às vezes vencer isso, é por isso que é um desafio. Não é fácil toda semana ter que ser generoso. Não é fácil todo mês ter que ser fiel nos dízimos. É por isso que é um desafio. Se fosse fácil, meu irmão, todo mundo estava fazendo. Mas Deus te chama nessa manhã, meu querido, a aceitar o desafio e tomar uma atitude. E você verá, assim como no versículo 3, ele é, diga assim comigo: eu sou como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo eu vou dar fruto, as folhas não murcharão, e tudo que eu fizer prosperará. Aleluia. Eu peguei essa palavra para mim. Quando eu entendi isso, eu falei: Deus, agora que eu vou fazer, agora que eu vou caminhar, agora que eu vou cumprir os teus princípios, porque tudo que eu fizer vai prosperar. Então eu não tenho medo de aceitar desafio. Eu não tenho medo de tomar uma atitude. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para ele assim: meu irmão, não tenha medo de aceitar o desafio. Não tenha medo de tomar uma atitude. Seja fiel nos teus dízimos e seja generoso na oferta. Quem aqui na sua cidade, na sua igreja, tem um desafio a ser cumprido, né? Eu sei que a igreja Campo Grande tem um desafio muito grande para frente. Inclusive gostaria de pedir a todos estarem intercedendo por nós, orando por nós. Precisamos da tua intercessão, precisamos da tua oração. Nosso templo é um lugar lindo. Quem conhece o templo de Campo Grande? Aleluia. Uma igreja linda, mas é alugada e pediram de volta. Então nós vamos tirar as medidas aqui, né, apóstolo? Aleluia. Tirar umas fotos bem bonitas. E vamos fazer uma casa do Senhor de excelência lá em Campo Grande, igual essa aqui, amém? Precisamos da tua oração, tua intercessão. Eu não sei qual é o teu desafio lá em casa. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, que você precisa vencer na tua igreja, na tua célula. Mas eu sei que nós servimos um Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E hoje nessa manhã a sua palavra diz: se você tem prazer nas leis dEle, se você ama as leis dEle, se você está disposto a aceitar o desafio e tomar uma atitude, meu querido, tudo o que você fizer prosperará. Apóstolo Fábio, esse lugar vai ficar um referencial nessa cidade, no estado e o Brasil e as nações da terra. Tudo enquanto o Senhor, Senhora fizer, prosperará.
Um aplauso, Senhor, do nosso apóstolo Fábio, apóstola Cláudia. Tem algumas pessoas, de repente, que estão preocupadas. Será que ele vai lançar um desafio agora, ô Jesus? Mas eu quero dizer algo, apóstolo Fábio. Nós temos um grande desafio em Campo Grande. E o apóstolo Edilson sabe que ele tem o meu suporte total, financeiro, o que ele precisar, até se eu tenho que ser pedreiro, até eu vou fazer. Ele sabe disso. Mas a igreja El Shaddai tem me abençoado muito, muito. Deus tem me abençoado muito. Graça e paz, igreja El Shaddai. Graça e paz, igreja do meu coração. Sejam todos bem-vindos ao Congresso Internacional da Igreja El Shaddai. Hoje é o nosso culto de domingo. Eu creio até que tem pessoas que estão aqui pela primeira vez e dizem, mas o que está acontecendo, né? Esse culto ele está inserido na programação do Congresso das Igrejas El Shaddai, que começou na sexta-feira à noite, aconteceu ontem pela manhã, ontem à noite, hoje de manhã e vai continuar hoje à noite. Amém? Então, todos que têm o desejo de participar deste congresso ou estão participando, saibam que, embora esse seja o nosso culto da manhã, isso aqui faz parte do Congresso das Igrejas, por isso esse momento de oferta, esse momento de desafio financeiro aqui. E hoje à noite a gente tem a última ministração, o último momento do Congresso de todas as igrejas de El Shaddai. Estamos recebendo aqui pessoas de Mato Grosso, pessoas do interior de São Paulo, Araçatuba, São Carlos. Estamos recebendo pastores de Lima, no Peru. Estamos recebendo o pessoal de Jaciara, Rondonópolis, Cuiabá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Uma grande bênção. Se eu esqueci de alguém, certamente eu esqueci. Não fique adoecido por isso. Dourados, né? Não fique adoecido por isso. Você não precisa, Florianópolis, não precisa ir para o encontro com Deus de novo, nem para o reencontro para ser curado na alma, porque é só a fraqueza da memória humana mesmo, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, principalmente aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, que vocês possam ser alcançados pelo amor que há em Jesus Cristo, pela paz e pela salvação que só o Senhor Jesus pode nos dar. Eu quero fazer uma oração e consagrar nesse momento a palavra que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Amém? Pai Celeste, nós te agradecemos por todas as coisas. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, aquele em quem o Senhor fez habitar a sua plenitude, o seu Filho amado, em quem a sua alma tem prazer. No nome dele, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, nós invocamos a presença maravilhosa do Teu Espírito Santo, a Sua graça sobre nós, a Sua unção, para que possamos receber a revelação, Senhor, da Sua palavra nesta hora. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã para Te adorar, para Te exaltar como o único Deus vivo e verdadeiro, como aquele que é o único digno de ser adorado, e para suplicar sobre as nossas vidas o Teu perdão, o perdão que há no sangue de Jesus, a unção, o poder, a autoridade que há no Seu nome, e a sabedoria, Pai, que procede da revelação da Tua palavra. Senhor, eu quero pedir que o Senhor dê à igreja agora espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade. E peço que a presença, a manifestação gloriosa do Teu Espírito Santo venha salvar, venha libertar, venha curar e venha edificar a igreja conforme a promessa fiel do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, eu preciso tanto de Ti. Eu preciso da Tua força, da Sua graça, do Seu fruto bendito, do agir do Senhor através dos dons que o Senhor me deu. Eu preciso da Tua unção, Espírito Santo, neste altar agora. Então, age não só na minha vida, através da minha vida, porque essas pessoas que aqui vieram, não vieram aqui para ouvir a voz do homem,
mas eles vieram interessados em ouvirem a tua voz, Senhor. Então fala a partir deste altar, move-te a partir deste altar, e move-te também no meio deste povo, para cumprir tudo aquilo que a tua boa mão intentou fazer, e pode fazer, e vai fazer, neste lugar, em nome de Jesus, amém. Nós oramos, Senhor, nesta hora, por São Paulo, pelo Brasil, clamamos para que o Senhor santifique a nossa nação, que o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, seja purificado pelo poder que há no sangue do Cordeiro, esteja debaixo de uma bênção de arrependimento, viva uma conversão sincera e completa pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, e possa dessa forma ser de fato e de verdade a nação do avivamento, em nome de Jesus. Abençoamos as nações da terra com a misericórdia do Senhor, com a salvação do nosso Deus, que todas as nações da terra venham a se prostrar diante de Jesus Cristo, declarando que só Jesus Cristo é o Senhor, e que venha a tua bênção também de salvação, de paz e de prosperidade para todo Israel e para a cidade santa de Jerusalém. Declaramos nesta hora que haja paz em Jerusalém, que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê um aplauso aí, bem forte, ao Senhor Jesus, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Senhor dos Exércitos, porque Ele está neste lugar. Podem sentar, queridos, e abram rapidamente as suas Bíblias no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3. Dos versículos 1 a 14. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com a qual os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse mais Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés:
eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Eu estou também ministrando aqui nessa manhã em cima do tema, e o tema é nossa missão: ir e fazer discípulos de todas as nações da terra. Não é possível fazermos discípulos sem entendermos que o chamado a sermos discípulos e a fazermos discípulos depende de um exercício de liderança. Amém? Todo projeto de Deus para a humanidade se desenvolve através de lideranças espirituais levantadas por Ele, capacitadas por Ele. A liderança, além de ser uma força inerente à criação, é uma necessidade própria da vivência humana. Todos nós necessitamos de líderes. O ser humano, ele foi criado e ele foi submetido a isso por Deus. Ele precisa ser orientado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser comandado. Amém? Isso é algo que procede de Deus. Isso está relacionado à criação de Deus. E todos, sem exceção, necessitam de líderes. Até aqueles que, mesmo na sua inconsciência, não reconhecem isso. Há pessoas que não reconhecem que precisam de líderes, mas esses, com certeza, são os que mais precisam, né? Nosso corpo é liderado por um cérebro. Os animais se submetem a outros animais. Não tem na manada de elefantes o elefante chefe, líder? Não tem na matilha de lobos o lobo que comanda? O macho alfa? Sempre tem. E a gente percebe também quando a gente lida com o mundo espiritual que até os demônios se organizam e se submetem hierarquicamente. Os demônios têm chefes, os demônios têm líderes, amém? E às vezes para você libertar uma pessoa, você precisa chamar o líder daqueles espíritos malignos que estão ali dominando a vida de uma pessoa e dar o comando ao líder espiritual daquela casta de demônios, para que saia, para que deixe a vida daquela pessoa ou daquela família. Então, é impossível nós imaginarmos uma sociedade sem o princípio da liderança. Você consegue imaginar? A sociedade sem líderes? A sociedade onde cada pessoa fizesse o que desse na cabeça dela? Isso é impossível, né? Por que isso? Porque esse é um princípio intrínseco à ordem de tudo que foi criada. Uma sociedade sem líderes seria uma sociedade que seria um caos. Ela não seria uma sociedade, ela seria um caos. Amém? Então, nós temos que entender isso. Fomos chamados a exercermos uma liderança espiritual quando fomos alcançados por Jesus Cristo. Todos aqui têm um chamado a exercer influência, a exercer a autoridade espiritual sobre este mundo e usarem dessa autoridade para influenciarem outras pessoas na direção de Cristo. Amém? A Bíblia também nos revela como Deus levantou e usou líderes para escrever cada momento da nossa história até aqui. Ele usou Adão e Eva para gerar a humanidade. Ele usou a liderança de Noé e de sua família para depurá-la. Ele usou a vida de Abraão, a liderança de Abraão, para gerar uma nação segundo a fé. Ele usou a liderança de Moisés para libertar a descendência de Abraão do jugo de escravidão do Egito. Ele usou Josué como um líder e os seus familiares para introduzi-lo na terra da sua promessa. Ele usou Saul para governar e organizar politicamente a Israel. E ele usou Davi para fazer a mesma coisa, porém trazendo a Israel uma organização espiritual. E ele usou Jesus para nos salvar da condenação do pecado, e ele usou os apóstolos que aqui estão, para multiplicar a fé entre as nações. Amém? Esse quer aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Esse aplauso é para Ele, por essa obra linda que Ele tem feita na terra, através de lideranças levantadas por Ele. Toda liderança na terra
é o exercício da autoridade de Deus e ela é constituída por Deus, tanto a liderança secular quanto a liderança espiritual. E toda liderança se apoia basicamente em 4 pilares, 4 características espirituais precisam existir na vida de discípulos, porque discípulos, quando treinados, quando forjados, quando quebrantados e discipulados, como disse ontem o apóstolo Adriano, eles desenvolvem essas características e passam da condição de meros discípulos a líderes fazedores de outros discípulos. Amém? Toda pessoa que está se colocando como discípulo, está submetendo a disciplina de alguém, porque isso representa ser discípulo, está se preparando para ser um líder espiritual. Não se deixe enganar, não fique equivocado e tome essa decisão na sua vida, porque esse é o seu chamado. Ser discípulo de Jesus e ser um líder nesta vida, ser um líder neste mundo. Amém? Não é só ser um líder dentro da igreja, é ser um líder aonde você for. E a primeira coisa da característica de um líder é o seu chamado. Todo membro do corpo de Cristo tem um chamado a exercer liderança espiritual sobre este mundo. Não somos nós que escolhemos ser ou não ser líderes espirituais. Esta é uma escolha de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Não foi eu que escolhi que você fosse um líder, nem tampouco foi você que escolheu isso para a sua vida, mas Jesus escolheu isso para você. Amém? Ele diz muito claramente na sua palavra em João capítulo 15, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e no meu poder deis fruto. Quando nós nos colocamos dentro desta chamada, aceitamos o projeto de Deus para a nossa vida, nos entregamos com confiança em Deus, a esse chamado do discipulado, Deus derrama sobre a nossa vida a sua graça, Ele derrama o seu poder, a sua unção, e debaixo dessa unção, nós começamos a frutificar, nós começamos a levar outras pessoas a conhecerem este Deus maravilhoso, que nos salvou, que nos restaurou, e que vai fazer tantas coisas lindas ainda na minha e na sua vida. Só quem crê nisso, só quem adora esse Deus, dê um aplauso bem forte a Ele. Repita comigo, eu não escolhi ser um líder, mas Deus escolheu isso para mim. Foi Ele quem me chamou. Amém? Alguns eu sei que pensam até, eu não sei o que Deus viu em mim. Não importa, Ele amou você. Ele teve prazer em você. Porque talvez o mundo tenha trabalhado na sua estima, dizendo que você não era nada, não era ninguém, ou não servia para nada. Mas essa é a visão do mundo, não é a visão de Jesus Cristo. Para Deus você é um filho, para Deus você é uma pessoa amada, preciosa, que tem muito valor dentro de você. Amém? E Ele pode aplaudir o Senhor Jesus. E por causa disso, Ele te chamou. O mesmo aconteceu com Abraão. Abraão não conhecia o Senhor, preste atenção nisso. Abraão não conhecia o Senhor, mas o Senhor o chamou para andar em sua presença e para cumprir um propósito específico. Olha o que está escrito em Isaías 51:2. Olhai, é uma exortação para nós olharmos para a palavra de Deus, para nós olharmos para a história. Olhai para o vosso pai Abrão e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único, ele era sozinho. Quando eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Talvez você seja uma pessoa solitária, talvez você seja uma pessoa sem filhos, uma pessoa sem sonhos, sem projetos na vida. Talvez você tenha chegado em Jesus dessa maneira, mas a mesma coisa que Deus fez com o nosso pai na fé, Abraão, Ele está fazendo conosco. Ele te chamou, Ele está te abençoando com o conhecimento dEle, com a fé que dEle procede, com as bênçãos espirituais e também materiais. Muitas pessoas aqui hoje foram ampliadas no seu nível de prosperidade, tanto espiritual quanto material.
E Deus vai então dessa forma nos abençoando. Ele nos abençoa com saúde espiritual, Ele nos abençoa com saúde emocional, com saúde física. Hoje é um dia de cura de alma neste lugar. É verdade, hoje o Espírito Santo está se movendo aqui, vai trazer uma cura poderosa sobre a vida de muitos líderes que estão com o seu ministério atado ainda por causa de uma ferida de alma. É verdade. Então o Senhor nos abençoa. E Ele não só nos abençoa, porque Ele tem prazer na nossa vida, porque a vida dEle está em nós, o DNA dEle entrou em nós através de Jesus Cristo. Quando nós o aceitamos, Ele quer nos multiplicar. Ele quer que outras pessoas, semelhantes a nós espiritualmente, povoem a terra. Amém? Então Deus quer que essa fé, essa santidade, esse amor que existe em você se multiplique na face da terra através de outras pessoas que Deus vai te capacitar a ganhar, que Deus vai te capacitar a influenciar na direção de Jesus Cristo. Tem alguém aqui que recebe isso? Dê um aplauso ao Senhor. Da mesma forma como Abrão foi um homem comum, escolhido por Deus, chamado por Deus para ser abençoado e para ser multiplicado, se transformando numa nação poderosa. Veja o que Deus faz. Ele pega um homem velho, que era casado com uma mulher estéril, e faz desse homem um pai de uma nação poderosa. O pai, o patriarca da nação de Israel. E depois este povo, por muitos pecados, por muitas situações, acaba indo para um cativeiro no Egito de 430 anos. E Deus começa a ouvir o clamor daquele povo. Deus começa a se compadecer daquele povo, porque é como já foi dito nesse altar aqui ontem. Não há situação sequer na sua vida que lhe traga angústia, que lhe traga sofrimento e dor, que esteja encoberta aos olhos do Senhor. O Senhor vê tudo o que se passa com você e Ele não se alegra do seu sofrimento. Lamentações, capítulo 2, diz que o Senhor, Ele não tem bom grado, ou seja, Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Às vezes o sofrimento é necessário, às vezes o sofrimento é consequência das nossas próprias falhas, às vezes o sofrimento é consequência de falhas de pessoas que vieram antes de nós, mas Deus tem uma promessa, que é a de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Deus vai transformar o seu lamento, o seu pranto, a sua dor em sorriso, em alegria, em júbilo, em testemunho. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor. Então Deus chama Abrão para mudar a sorte dele e chama também Moisés, não só para mudar a sorte de Moisés, mas para fazer com que Moisés fosse um instrumento para mudar a sorte de milhares de pessoas. Amém? Moisés também não conhecia o Senhor, mas o Senhor o conhecia. O Senhor foi especificamente na direção de Moisés e o chamou também para uma missão específica. A missão específica dada a Moisés está em Êxodo 3:10. Olha o que ele diz: Moisés, vem agora, presta atenção, é um chamamento. Vem agora, e eu, o Senhor, te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Então, Deus nos chama, não só para abençoar as nossas vidas, Ele nos chama para um propósito, de sermos instrumentos de salvação e de restauração na vida de milhares de pessoas. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Então, assim como Abraão, Moisés e tantos outros homens e mulheres de Deus, não fomos chamados somente para sermos salvos. Isso já foi dito aqui. O pastor Pape falou isso aqui ontem com tanta propriedade, com tanta graça. Você não foi chamado só para ser salvo, mas você foi chamado para levar dezenas, centenas e milhares de pessoas à salvação em Cristo. Amém? E este é um chamado espiritual, sem exceção, para todos os que estão em Jesus Cristo. Eu digo isso porque tem gente que pensa assim: não, isso é com o apóstolo Edilson, isso é lá com o apóstolo Jomar, isso é com o pastor Álvaro, isso é com o pastor Fred, porque eles são pastores, porque eles são líderes. Não, queridos, esse chamado é para todos. Se hoje eles são pastores, se hoje eles estão vivendo isso intensamente, é porque um dia eles foram chamados e disseram sim para o chamado. Amém? Então eu digo para você, diga sim para esse chamado, porque esse chamado é um chamado de conquista.
é um chamado de realização, é um chamado de honra, é um chamado de plenitude em Deus. Não há coisa melhor do que nós agradarmos a Deus, do que nós realizarmos na nossa vida a vontade de Deus para nós. Por quê? Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas vezes nós ficamos, como foi dito aqui, no nosso projeto pessoal. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um projeto para você, maior do que o seu. Um projeto para você que engloba o seu. Porque se o projeto de Abraão era ter um filho, Deus cumpriu o projeto dele. Mas o projeto de Deus englobou de Abraão e transformou aquele projeto numa coisa muito maior. Como eu disse no domingo passado, Abraão, o teu projeto é ter um filho, o meu é te dar uma multidão de filhos. Amém? E assim é com cada um de vocês que estão aqui. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Os que têm o seu entendimento aberto, diga comigo, entendimento aberto. Eles compreendem que ser chamado à liderança é uma honra concedida por Deus. Querido, você ser um líder no seu ambiente de trabalho, você ser um líder de célula, você ter um discípulo e cuidar bem dele, liderar bem ele, mostrando a ele o caminho que o leva a Deus, que o leva ao projeto de Deus para a vida dele, é um grande privilégio, é uma grande honra, amém? Que é uma honra que ninguém toma para si. Olha o que está escrito em Hebreus 5:4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, amém? Ou seja, ninguém se projeta para ser líder. Ninguém pode dizer, eu vou ser pastor, joga a unção para cima e entra embaixo. Isso não existe. Quem faz isso é punido pelo Senhor, porque isso é um fogo estranho no altar de Deus. Isso é uma oferta que Deus não pediu. E às vezes a gente entristece a Deus quando não dá uma oferta que Deus pediu por incredulidade ou por avareza, ou então às vezes a gente aborrece a Deus quando a gente vai dar para Deus uma coisa que Ele não pediu. Quando a gente vai fazer uma coisa que Ele não mandou. Quando Nadab e Abiú foram ao altar de Deus, oferecer algum sacrifício a Deus, acender o fogo no altar, que Deus não tinha mandado eles fazerem aquilo, até porque eles estavam desqualificados para fazer aquilo, por causa da imoralidade deles, da rebeldia deles, eles foram fulminados, eles morreram. Então, ninguém toma essa honra para si, amém? Mas nós temos que entender isso, que também ninguém pode se projetar para a liderança sem ter sido escolhido por Deus, mas também não podemos nos omitir do nosso chamado, para não aborrecermos ao Senhor. Quem rejeita o seu chamado à liderança, está deixando de fazer o bem a si mesmo e a muitos dos seus semelhantes. Quando eu aceito o desafio de ser um discípulo de Jesus, e de ganhar outros 12 discípulos, eu estou impedindo que 12 pessoas fiquem perdidas no mundo, fiquem perdidas nas trevas. Quando eu levanto os meus 12, quando eu formo meus 12 e os ensino a serem ganhadores de almas, fazedores de discípulos, eu estou trabalhando, eu estou impedindo que 144 pessoas vão para o inferno. Quando eu estou formando a minha segunda geração, e eu transformo os meus 12 da segunda geração em líderes de células, em ganhadores de almas, que vão também levantar os seus 12, isso vai acontecer na igreja El Shaddai. Nós somos uma igreja, um ministério, como foi dito aqui, que vai levantar gerações pela graça de Deus. Eu estou impedindo que 1.728 pessoas possam ir a uma eternidade de sofrimento e de tormento eterno, como está escrito na palavra, amém? Então, o meu sim para o meu chamado, a minha disposição de servir a Deus, o meu comprometimento com o projeto de Deus, que é maior do que o meu projeto, redunda na salvação, na transformação e no benefício, não só meu, mas de milhares de pessoas. E eu quero te dizer que Deus vai te usar sim, como uma fonte de vida, de salvação, de benefício, para uma multidão incontável, inumerável, conforme a promessa do Senhor. Só quem crê nisso e recebe isso para si, diga amém e dê um aplauso aí ao Senhor Jesus.
posso desprezar o meu chamado, eu não posso rejeitar o meu chamado, porque se eu não abraçar o meu chamado, se eu não dizer sim para o meu Senhor, né, para Deus, eu vou estar sendo omisso, eu vou estar entristecendo o coração de Deus. Enquanto alguns dizem, não quero ser líder, pois quero curtir a minha vida, muitos outros estão morrendo, estão indo a uma eternidade sem Deus, justamente por causa de que alguém não lhe ofereceu ainda o plano da salvação. Uma vez pregou uma pastora da Coreia, na igreja El Shaddai do Ipiranga, e ela disse uma frase que me marcou. Ela disse assim: nós não podemos perder tempo, queridos. A nossa vida é muito útil nesse mundo. Nós precisamos ter a nossa influência, a nossa atuação nesse mundo para salvar pessoas, para orar por salvação de pessoas, por evangelizar pessoas. Porque enquanto nós estamos sentados dentro de casa, confortavelmente assistindo televisão, tem gente indo para o inferno. E eu preciso ter essa consciência. Como disse o pastor Papi ontem, um jovem, né, tão lindo, já com essa consciência, já com essa carga intercessória sobre os ombros. Nós temos uma dívida de amor com as pessoas que estão aí fora. A igreja El Shaddai entrou aqui neste lugar. O templo aqui é lindo, mas tudo aí fora é horrível. E o que vai mudar esse Egito que está aí fora? A nossa atuação, a nossa intercessão aqui desse altar, ó. É a nossa oração, é a nossa atitude, é a nossa entrega de jornais El Shaddai aí por essa região, é a nossa visita nessas favelas aí para fazer família feliz lá. Você acredita que nessas favelas podem ter famílias felizes? Pois não só podem ter, como vai ter, em nome de Jesus. Amém? Mas eu preciso me dispor, eu preciso me comprometer, eu preciso trazer essa carga de responsabilidade sobre mim, porque isso não vai acontecer aleatoriamente. Deus age na terra, age, mas Ele age através de quem se dispõe para Ele. Amém? Então esse é o chamado de um líder, e que Deus não só revele a você o seu chamado de forma espiritual, que você não se sinta chamado pelo seu líder de célula, que você não se sinta chamado pelo seu pastor, pelo seu apóstolo, pela sua apóstola, mas que você se sinta chamado pelo Senhor. Que o grande eu sou, o mesmo grande eu sou que apareceu a Moisés, ele também toque pelo seu espírito, o teu espírito, e te fale: meu filho, minha filha, eu te escolhi. Eu te amei e eu te escolhi para te abençoar, para te multiplicar e fazer de você um instrumento que vai mudar esse tempo e essa geração. Você crê nisso? Que Deus te dê essa experiência de uma forma poderosa, de uma forma inequívoca, onde você não tem a mínima dúvida de que foi o Senhor que não só te tocou, falou com você, como também mudou a sua história, mudou a sua sorte. Quem recebe isso? Dá um aplauso ao Senhor. A segunda coisa que nós, para sermos líderes, precisamos alcançar, além do entendimento e da valorização do nosso chamado através de um sim, é a saúde da alma. Nós somos chamados não só a promovermos salvação, mas restauração e cura na vida das pessoas. Agora, como é que eu vou curar as pessoas se eu sou doente de alma? Como é que eu vou transmitir paz e segurança às pessoas se eu sou inseguro e eu não tenho paz? Como é que eu vou libertar as pessoas da inferioridade, da baixa estima, da rejeição, se eu me sinto rejeitado, desprezado, desvalorizado no contexto de vida que eu tenho, nos ambientes por onde eu circulo, nos relacionamentos que eu travo? Então, a saúde da alma deriva da saúde espiritual. Ou seja, a saúde da sua alma depende da sua busca por santidade. Amém? Quando Moisés aproximou-se de Deus, ele foi advertido. Ele já ia indo lá para ver o que era aquela sarça ardente. É como uma planta assim, um arbusto seco, e aquele arbusto estava pegando fogo, e Moisés ficou maravilhado com aquilo e já começou a querer ir perto pela curiosidade humana de ver o que era. E quando ele está caminhando na direção daquele arbusto, o Senhor fala para ele: para. Olha, espera aí, antes de você se aproximar aqui de mim,
Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Assumimos a nossa nova identidade espiritual. E esse nosso chamado ao exercício da autoridade requer santificação. A santificação é uma coisa que você precisa querer e buscar, porque quem promove na sua vida é o Senhor. Se você simplesmente se expuser à presença de Deus, se você vai para a célula, se você vem para o culto, se você em casa tem o seu devocional, você ora, você abre a Bíblia para ler, automaticamente todo contato seu com o Espírito Santo ou com a palavra de Deus te santifica. Vai te curando, vai te libertando, vai te dando consciência de pecados que antes você não tinha. E esse é um processo promovido pelo Espírito Santo em cada um de nós. Amém? A igreja de Jesus nesses dias, a igreja El Shaddai, inserida nesse contexto, está sendo santificada por Deus. Eu ontem estava de madrugada lá, 2 horas da manhã, orando pela sua santificação, pedindo a Deus que Deus nos dê arrependimento, porque tem muita coisa na nossa vida ainda que precisa ser mudada. E a hora em que Deus puder fazer essa mudança na nossa vida a nível espiritual, então também vai haver uma cura a nível emocional. Porque Deus começa trabalhando na nossa vida, tocando o nosso espírito, do nosso espírito a vida e a saúde que Ele nos ministra, migra para a nossa alma e da nossa alma para o nosso corpo. Amém? E para a nossa vida material, e para a nossa família, e para tudo que está ao redor de nós. Então, por que Deus deu esse comando? Moisés, para aí. Tira a sandália primeiro. Porque provavelmente as sandálias de Moisés ainda carregavam o sangue daquele homem egípcio que ele havia matado. No capítulo 3, no capítulo 2, ele acabaram de assassinar um homem. Pisou no sangue do homem na hora de fugir. O sangue que tinha ficado no chão, matou acho que com uma facada. E aí o que acontece? Vem ali para a presença do Senhor e não entende, né? Que precisava deixar para trás aquele passado de pecado. Através do quê? De arrependimento. Nós precisamos nos arrepender profundamente dos nossos pecados do passado. Porque isso representa a nossa libertação, a nossa cura plena, a nossa restauração completa no presente. Amém? Muitos dos que hoje têm um chamado em Cristo e não conseguem assumi-lo ou desenvolvê-lo no nosso meio, são os nossos discípulos, são as pessoas que estão no seio da igreja. Eles têm um chamado, mas eles não conseguem assumi-lo, é porque ainda carregam dentro de si muitas coisas que trouxeram do mundo. Pensamentos, sentimentos, hábitos, que se convertem em atitudes. Amém? E assim como o Egito precisava ser tirado de dentro de Moisés, para que ele se tornasse um príncipe nas mãos de Deus, para que ele se tornasse um instrumento nas mãos de Deus, o mundo precisa ser radicalmente tirado de dentro de nós, para que nós nos tornemos líderes plenamente usados no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. O que pregou o apóstolo Luciene ontem aqui à noite? Precisa sair de dentro de nós as obras da carne e precisa se manifestar em nós o fruto do Espírito Santo. E isso não é só para novo convertido não, viu querido? Isso é para líder de célula, isso é para pastor, isso é para apóstolo, porque eu tenho visto por aí muita coisa que são barbaridades. Você fala, não é possível que um apóstolo está se comportando dessa maneira. Um comportamento totalmente mundano, totalmente carnal. Então nós precisamos entender isso, que quanto mais eu me santificar, mais Deus vai poder ter acesso a mim, e mais Deus vai poder me usar para a glória dEle e para a minha própria alegria. Amém? Moisés precisou de cura na alma, além de uma cura espiritual, de arrependimento, de santificação, porque agora ele estava diante de um Deus santo. Ele precisou também de cura na alma, pois Moisés sofria de baixa autoestima, ele se achava inferior, incapaz. Ele sofria de medo, ele era uma pessoa que tinha medos dentro de si. E ele era uma pessoa complexada, porque ele tinha uma deficiência física. E pessoas muitas vezes, quando tem essas coisas, baixa estima, sentimento de inferioridade, complexo porque tem um defeito físico. Estou numa cadeira de roda, sou coxo, tenho uma perna mais curta que a outra, eu ando assim. O outro tem uma boca meio torta assim, fala meio enrolado. O outro se acha feio,
Um magro demais, o outro não posso servir a Jesus porque sou muito gordo. Nada disso tem a ver com o seu chamado. Seu chamado é uma coisa que está acima de tudo isso aí. Porque Deus, quando chama alguém, Ele não só fortalece o espírito desse alguém, como Ele cura a alma desse alguém, para que essa pessoa se torne apta a cumprir o chamado para o qual ele foi escolhido. Amém? Então, assim como Deus curou Moisés, Deus vai curar você plenamente também. Quantos creem, quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor. Olha aqui, as evidências das enfermidades na alma de Moisés. Quando o Senhor disse a ele, te enviarei a Faraó, ou seja, estou te dando uma missão, vai lá tirar as vidas do Egito lá, vai lá ganhar almas, vai lá fazer discípulos. Moisés respondeu para o líder dele, que era Deus, quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu? Ele não tinha nenhuma identidade definida, ele não conhecia o potencial dele, ele não sabia o que ele tinha de bom, de qualidade, porque os olhos dele, a percepção dele estava focada só nos seus defeitos. E eu quero te dizer, aquilo que eu disse lá na reunião dos pastores na sexta-feira, é muito bom que você tenha mesmo consciência dos seus defeitos, das suas falhas, porque essa é uma premissa do arrependimento. Mas é bom também que você tenha consciência de quanto valor, de quantos dons, de quantas qualidades boas existem em você, porque senão você vai entrar em crise. E você pode até acabar se afastando de Deus por causa desse espírito maligno, que é um espírito de acusação, um espírito de condenação, que quer mostrar a você só o que você tem de negativo. Amém? Saiba ver as suas qualidades, porque não é possível o Espírito Santo habitar dentro de você e você achar que você não serve para nada. O Espírito de Deus é sabedoria, Ele é amor, Ele é doçura, Ele é bondade, Ele é inteligência, Ele é uma percepção extrasensorial que vai muito além dos sentidos humanos, o que te faz ser diferente de todos que estão lá fora. E essa diferença que Deus faz na nossa vida é que nos faz sermos pessoas na condição de sobressairmos. Eu quero declarar isso, que porque o Espírito de Deus está em você, agindo em você, você vai se destacar em todos os lugares onde você estiver, no meio das pessoas com quem você vai se relacionar. Deus vai evidenciar você, Deus vai destacar, distinguir você, te usando para abençoar a muitos, te usando num amor, numa graça, numa sabedoria, numa unção e em dons sobrenaturais. Quantos creem, quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor. Mas Moisés, ele não tinha essa percepção ainda. Então ele diz, quem sou eu para fazer isso? Né? E também quando o Senhor transformou o seu bordão em uma cobra, a Bíblia diz que Moisés com medo fugia dela. Queridos, presta atenção numa coisa. Moisés é um homem que viveu no Egito. O Egito é deserto. Em lugares desérticos, nas comunidades hebreias, nas comunidades egípcias, as comunidades beduínas que vivem no deserto, serpentes e escorpiões são brincadeira de criança. A criança pega a serpente pelo rabo, pega na cabecinha, dá um nó, joga para outra criança. E Moisés, um baita de um homão daquele, fugindo da cobra. Oh, meu Deus! Uma cobra! Como pode o príncipe do Egito, um general do exército do Egito, com medo de uma cobra? Parece alguns 12 meus que eu conheço, que foge de barata. Vê uma barata, sobe numa cadeira. Não estou falando dos 12 da primeira geração, não. Pode ficar curados aí. Estou falando da segunda, da terceira. Eu sei de uns aí que sobe na cadeira quando aparece a barata e a mulher que pega a vassoura e vai lá matar. Fica tranquilo, mulher, ele vai ser curado hoje. Teu marido vai ser curado hoje. Dá um aplauso aí a Jesus. Nós fomos em Manaus, eu e a apóstola Cláudia, e inventaram aqueles passeios que eles adoram inventar lá, né? Vamos passear no Igarapé. Puseram a gente dentro de uma canoa lá que devia ter uns 5 metros de comprimento, um motorzinho, um cara lá atrás, 4 pessoas dentro da canoa.
passa uma outra canoa de uns índios lá com a gente, e tinha um indinho lá de uns 10 anos mais ou menos, um menininho assim, daqueles indígenas ali, filhinho dos índios ali, daquela região ali. O menininho tá com uma sucuri na mão assim, uma cobra enorme, segura pelo pescoço assim, ainda veio oferecer, pode pegar, ela é mansinha. Falou para a apóstola Cláudia quase virou o barco. Eu falei, misericórdia, vai com essa cobra para lá, né? Cobra eu quero distância, né? E as que são espirituais a gente pisa na cabeça delas, em nome de Jesus, amém? Então, Moisés tinha esse medo dentro dele, porque era um medo de um animal ali naquele momento, mas ele refletia outros medos que existiam dentro dele. Quando o Senhor disse a Moisés que seria ele o porta-voz de Deus a Faraó, Moisés começou a referir-se ao seu defeito na fala, pois ele se sentia incapaz por ter algum problema de fala. Eu não sei se ele era gago, eu não sei se ele era fanho, eu não sei que tipo de problema ele tinha na língua, mas ele começa a dizer, não, eu não posso, eu tenho esses problemas aí. E eu quero dizer para você isso, que talvez você esteja se sentindo ainda hoje, depois de tantos anos na visão, depois de tantos encontros pelos quais você passou, os processos todos da visão, você está aí se sentindo limitado, se sentindo inferior por causa de alguma falha, de algum defeito, que talvez só você veja em você mesmo. Mas olha o que está escrito aqui, a todos quantos Deus chama, Ele mesmo cura e capacita, amém? Quando Moisés questionou sobre quem era ele para ir a Faraó, o Senhor respondeu, você não irá para falar sobre quem você é, e sim, você vai falar sobre quem eu sou. Aleluia! Não se preocupa, meu querido, se você fala bem ou você fala mal, se é bonito, se é feio, se está muito bem preparado ou mal preparado, o que importa é que você saiba de quem você está falando. E você está falando de alguém especial, alguém maravilhoso, alguém sobrenatural, alguém todo-poderoso, o grande El Shaddai. Dá um aplauso a ele bem forte. Uhul! Em nossa missão espiritual, não importa quem somos, mas sim quem é aquele que nos enviou. Amém? Você não vai falar de você, você vai falar de Jesus Cristo, você vai falar do Senhor dos céus e da terra, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. O Senhor fez Moisés também, já tinha começado o processo de cura aqui. Já começou, está tudo errado, você não vai falar de você, você vai falar de mim. Fica tranquilo. Segunda coisa, quando Moisés, deixa eu voltar aqui, peraí. Quando Moisés começou a fugir da cobra, o Senhor fez ele vencer o medo da cobra. O que o Senhor mandou ele fazer? Moisés, para de ser covarde, para não falar outra palavra, que Deus não fala palavrão, e pega essa cobra agora pelo rabo. Eu sei que as crianças lá do teu arraial fazem isso, para de ser medroso. E pega essa cobra agora. E Moisés ficou com medo. Foi lá e pegou. E quando ele pegou a cobra, se endireitou e virou um cajado. Moisés venceu aquele medo, falou, opa, peraí, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Quando eu dou um passo na direção do meu medo, da minha fraqueza, eu tenho um resultado bom, eu consigo dominar a situação. Então eu quero dizer para você, sabe como você vai vencer todos os seus medos? Enfrentando a cada um deles. Pode dar um aplauso a Jesus? Enfrente o medo. Está o barulho lá no quintal, você está na dúvida se é um ladrão ou se é um gato mexendo na bacia de roupa, não é? Porque tem gente que vê uma coisa lá, pensa que é uma coisa e é outra. A apóstola Dulcinea contou para nós essa semana que ela já estava chamando os bombeiros para tirar uma enorme tarântula que estava no quintal dela, preta, e ela estava telefonando para os bombeiros virem socorrer ela, porque tinha uma tarântula de 20 centímetros de diâmetro no quintal dela andando na parede. E aí o que aconteceu? Um discípulo chegou e
salvou ela de pagar um grande mico, porque aquela tarântula que estava andando na parede dela era uma pipa de papel preto que tinha caído no quintal dela. Então as pessoas às vezes têm medo de determinadas coisas que elas estão imaginando que é um monstro, que é uma coisa terrível, que é um perigo fatal. Mas elas precisam ir lá enfrentar, você precisa ir lá ver o que é. E se lembrar que sempre quando você for em direção a qualquer perigo, Deus te dá autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, de forma que nada, absolutamente nada te causará nenhum tipo de dano. Quantos recebem essa autoridade da parte de Deus? Dá um aplauso aí ao Senhor. Diga comigo, eu só vencerei os meus medos se eu decidir enfrentá-los. Amém? O Senhor, de forma sobrenatural, curou a Moisés, mostrando-lhe que a sua alma estava doente, dizendo assim: Moisés, mete a mão agora no teu peito aí. E Moisés faz isso. Quando ele tirou, a mão dele estava completamente branca, leprosa. E aí Deus fala para ele: põe a mão de novo aí, para você experimentar do meu poder. E quando Moisés coloca a mão de novo no peito e tira, a mão estava curada. A mão estava com a pele exatamente como era todo o resto da sua pele, da sua carne. Então, muitas das escusas, das fobias, das fugas de muitos discípulos diante do chamado à liderança estão ligadas às enfermidades, às lepras de alma que eles têm, que ainda não foram curadas. Mas hoje é um dia de cura neste lugar. Quantos creem nisso? Ontem eu falei com o apóstolo Edilson, um congresso desse é um congresso muito poderoso, é uma coisa especial, é um momento de particular e de especial graça de Deus derramada sobre este altar. Por quê? Porque é um congresso ministrado por apóstolos. Amém? Então, a presença, a autoridade do Espírito Santo aqui está indo muito além de palavras. O Espírito está agindo aqui nesse lugar para curar enfermidades espirituais, emocionais e físicas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus e para a glória desse nome. Quantos creem? Dá um aplauso aí ao Senhor. Somos, no entanto, uma geração chamada à cura emocional, porque fomos também chamados para sermos a cura desta geração. Amém? Deus age assim, Ele chama uma pessoa doente, e opera nela um milagre de cura, para que depois aquela pessoa seja um instrumento de cura na vida de outros. A apóstola Luciene falou aqui ontem sobre o pastor David Young Cho. É verdade, ele está velhinho, fez 80 anos agora, mas tem uma unção na vida dele. Ele foi chamado para ser o libertador de um povo. E como disse a apóstola, ele fica paradinho no púlpito, ele não anda, ele não tem essa energia que nós temos aqui, né? Nós, jovens apóstolos. E ele fica paradinho assim, ele fala naquele tom o tempo todo, o mesmo tom, e ele faz assim com a mãozinha. Assim, é o gesto máximo que ele faz. Só que quando ele termina o culto, ele vive aquela palavra que diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se a fraqueza dele é no máximo poder mexer a mãozinha, porque ele está velhinho e já está bem fraquinho fisicamente, o poder do Espírito Santo na vida e na igreja dele é uma coisa sobrenatural. Quando ele acaba o culto, ele fala assim: o Espírito Santo está curando pessoas com câncer. O Espírito Santo está curando pessoas com efizema no pulmão. O Espírito Santo está endireitando a coluna de pessoas que andam encurvadas. E as pessoas começam a ser curadas pela manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que vai tocando em todas, sem que aquele homem precise gritar, precise gesticular ou precise correr no púlpito. Amém? Então o poder de Deus é uma coisa extraordinária. E quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Amém? A palavra de Deus diz: diga o fraco, eu sou forte. Se você tem consciência das suas fraquezas, ótimo por isso. Mas saiba que a sua fraqueza humana corresponde ao poder sobrenatural de Deus na tua vida. Quantos recebem isso? Dá um aplauso ao Senhor. Quando você na sua razão disser: esse desafio é muito grande para mim,
Aqui acabou minha confiança, aqui acabou minha força, Jesus. Nessa hora, pode ter certeza que o poder de Deus estará entrando em operação para te respaldar, porque foi Ele quem te chamou. Amém? Tenha certeza disso. Esse mesmo homem, ele diz assim, por ele ter um pulmão só, ele só tem um pulmão só que funciona. E os 2 pulmões dele foram atacados por tuberculose. Então, ele só tem um pulmão e o outro pulmão é meio fraquinho. E ele fala que nas campanhas mundiais, às vezes ele tinha que subir num púlpito, depois de pregar em muitos lugares, prega numa noite, prega na outra noite, prega na outra noite, e depois finaliza o congresso pregando num estádio. E ele falou assim, eu cheguei em estádio que tinha 100 mil pessoas me esperando para me ouvir. E quando eu pensava que eu tinha que subir naquela plataforma, eu estava com vontade era de morrer, porque não tinha força nenhuma em mim. Mas nessa hora eu ouvi a voz de Deus dizendo a mim, David, não temas, não olhe para a tua fraqueza, olhe para o meu poder, olhe para a minha força, amém? Então diante do teu desafio, diante da tua luta, diante da tua limitação, não olhe para você mesmo, olhe para o Deus Todo-Poderoso, aquele que te escolheu, aquele que te chamou e te prometeu dar vitórias em todos os momentos que você confiar nele. Dá um aplauso ao Senhor. Ninguém será um grande líder com uma alma insegura e ferida. A visão em células no modelo dos 12 é uma visão de batalha espiritual, onde Satanás levantará contra nós inimigos externos e internos. Às vezes através de pessoas de fora, que vão falar mal de nós, que vão levantar calúnias contra nós, vão dizer coisas que são mentirosas a nosso respeito, para nos manchar a reputação. Mas às vezes serão pessoas de dentro mesmo, pessoas da família que vão se levantar contra você, discípulos que vão, depois de receberem tanto amor, tanto carinho, vão investir contra você com rebeldia. E se nesses momentos a nossa alma não for curada e não soubermos agir com mansidão, com sabedoria, diante de situações como essas, com pessoas, nós podemos perder muitas pessoas e até pôr pessoas a perder. Então eu quero profetizar sobre a sua vida uma alma sarada e uma alma equilibrada, em nome de Jesus. Você não vai agir por ímpeto, você não vai agir na carne, você não vai dar respostas duras, você não vai deixar a ira tomar conta da sua alma. Você vai ser uma pessoa sóbria, mansa, que vai fluir sempre com amor, mas também com uma autoridade que será espiritual. Quantos recebem isso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Se eu for um líder inseguro e pensar, ai, meus 12 querem tomar meu lugar, e essa pessoa falou isso aí, não concordou comigo, já tá querendo tomar meu lugar, você já vai ficar desconfiado, você já vai segregar aquela pessoa, você já vai ficar sempre de sobreaviso com aquela pessoa, e daqui a pouco você vai querer que aquela pessoa saia de perto de você, e saia da sua célula, e saia da sua equipe de 12, e saia da igreja. E a gente não pode viver nessa dimensão sendo um líder carnal, um líder almático. Nós precisamos ser líderes espirituais. Quando alguma coisa cheirar estranho, quando alguma coisa tiver cara de afronta, quando alguma coisa for uma coisa que já começa a subir dentro de você, aquele desejo de explodir, de gritar, de mandar a pessoa embora, leve isso para Deus, vá para os joelhos e coloque aquela situação em oração, porque eu quero dizer que muitas vezes quando um sai, ele leva outras pessoas com ele, e é por isso que a igreja está sendo curada e amadurecida, para não ficar nesse efeito sanfona, ganha 12, perde 12, enche e diminui, estica e puxa. O que acontece? É uma crise na visão? Não, a visão é perfeita, a visão é divina. A crise está na alma de alguns líderes que ainda estão almáticos, que ainda estão carnais, que ainda pensam que os discípulos são deles. E os discípulos não são deles, os discípulos são de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor?
Então, devemos aprender a usar o escudo da fé para desviar os insultos e não levar nada para o campo pessoal. Olha, quando alguém se levanta contra você, quando alguém te ofende, eu quero te dizer, não é nada com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, isso aí não tem nada a ver com você. Faz uma cara assim para ele, fala assim, isso aí não tem nada a ver com você. Isso daí é o diabo, fala para ele, isso aí é o diabo, que está na pessoa, que está usando a pessoa para atacar Jesus, que está dentro de você. Então deixa que Jesus resolva isso. Amém? Para que você vai comprar essa briga que não é sua? Nunca me esqueço, uma convenção da Donep, tinha um pregador lá dizendo sobre Senaqueribe, né? Senaqueribe recebeu aquela carta e ficou apavorado. E falou, meu Deus, e agora? Os assírios vão entrar aqui, Nabucodonosor vai entrar aqui, vai destruir essa cidade. E aí o profeta chegou para ele e falou assim, ô rei, o que está acontecendo? Não, olha aqui essa carta que eu recebi. Essa carta aqui está dizendo que Nabucodonosor vai entrar aqui e vai destruir essa cidade. Aí ele falou assim, ô rei, deixa eu ler a carta. Aí o profeta leu e falou assim, o senhor está equivocado. Essa carta não é contra o senhor. Essa carta é contra o Deus de Israel, porque está dizendo aqui que não tem Deus em Israel. O senhor está cometendo um pecado, está abrindo correspondência alheia. Essa carta não é para o senhor, essa carta é para Deus. E porque a carta afronta a Deus, é Deus quem vai tomar a sua afronta, meu rei. Vamos dar um aplauso a Jesus? E eu não sou da Bahia não. Eu não sou da Bahia não, feito o pastor Alex de Salvador, que está aqui conosco. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dele. Da El Shaddai de Salvador. Mas eu quero te dizer, quem vai tomar a tua causa, meu rei, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uhul! O diabo quer nos desgastar e ferir ainda mais a nossa alma, por saber que um líder ferido não poderá sarar a alma do seu povo. Revise sempre a sua santidade, seja um promotor da paz, não guarde mágoas no coração, perdoando sempre a tudo e a todos. E não se esqueça que do Senhor é a guerra e que a vingança pertence a Ele. Não pague mal por mal, pague o mal com o bem sempre. Amém? E Deus vai te dar vitória sempre também, em nome de Jesus. Terceiro aspecto na vida, na trajetória de um líder. Eu preciso acabar essa palavra em 5 minutos. A obediência. Deus não está em busca de pessoas preparadas para servi-la. Deus não se importa se você é médico, se você é advogado, se você é cientista, se você entende de TI, se você é PhD, não sei no que, se você fez 5 faculdades, você tem 4 empresas. Deus não está preocupado com o seu know-how humano, com o seu background humano. Deus está preocupado com uma coisa, o quanto o seu espírito é quebrantado e submisso para obedecê-lo. Amém? Então Deus não está em busca de gente capacitada, Deus está em busca de pessoas obedientes. A insubmissão desqualifica qualquer líder para o serviço espiritual. Para que um chamado ao ministério se consolide, será necessário mais do que a simples convicção da vocação. Você precisará aprender o valor de obedecer ao chamado. Um chamado, querido, não é só um convite. Um chamado é uma ordem divina. Amar, perdoar, ir e pregar, fazer discípulos, não são súplicas divinas, mas sim ordens do Deus Altíssimo. Que só aqueles que verdadeiramente, como disse o pastor Jaime aqui muito bem, só os que amam e os que temem de fato, é que se determinam a obedecer esse chamado. E eu quero dizer para você que mais do que convicção do chamado, e mais do que uma alma já em processo de cura, para obedecer o chamado e para tirar grande proveito do seu chamado, você precisa ser uma pessoa obediente, uma pessoa determinada a dizer sim para Deus. Tem horas que a gente diz sim para Deus, não é por prazer, não é por vontade da alma não, a gente diz sim para Deus por obediência, por temor de espírito. É aquilo que eu sempre falo, você acha que Jesus queria ir para a cruz?
que Jesus tinha prazer naquela cruz, que Jesus estava com vontade de enfrentar aquela cruz. Jesus, desde criancinha, desde menino, ele cresceu vendo homens sendo crucificados, então ele sabia que espetáculo horrível era aquele que as pessoas viviam, e ele dizia assim: daqui a alguns minutos eu vou estar passando por isso. E Jesus não foi para aquela cruz dizendo sim para Deus, para o Pai, por prazer, por vontade, com alegria. Ele foi porque ele decidiu obedecer. A palavra de Deus no livro de Filipenses diz que Cristo Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Então preste atenção, muitas coisas na vida espiritual, e a igreja precisa parar com esse negócio de não estou sentindo, acho que ainda não é a hora, acho que ainda não é o tempo, ainda não estou com vontade, ainda não recebi prazer nisso. Não, tem gente morrendo. Deus está precisando de você. Para de só pensar em você e fala assim: eu vou abrir minha célula, eu vou me juntar, eu e a minha esposa, e nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos obedecer esse comando de Deus, e o Espírito Santo vai fazer a parte dele, e eu vou ganhar vidas, e eu vou obedecer ao Senhor, porque aquele que obedece a Deus é revestido de poderosa autoridade. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, aqui tem muitos jovens, quem não se determina a obedecer a Deus, vai ficar escravo dos seus inimigos. Quando os jovens têm uma oportunidade na igreja de descobrir essa vida linda, que é uma vida de adoração, de comunhão, de felicidade, de graça abundante sobre a vida deles, no seio da igreja, servindo a Jesus, muitas vezes o inimigo rouba eles, e eles vão ficar escravos de novo do pecado, das drogas, dos vícios, das coisas que existem lá no mundo, porque tiveram uma oportunidade de dizer sim para Deus, mas disseram não virando as costas. Então tome cuidado com isso, amém? Nós não podemos deixar de sermos obedientes ao nosso chamado. A obediência ao chamado significa dar um passo de fé, confiando em Deus. É como essa obediência de dizer, mesmo que você não tenha o dinheiro, vem aqui, dá uma oferta de R$1.000, porque você acredita em mim, você acredita que eu vou suprir você. Isso não é um ato de fé apenas, é um ato de obediência, é um comando divino. E quando nós obedecemos um comando divino, ou quando nós obedecemos os comandos divinos, nós somos o quê? Abençoados. Todas as vezes que você der um passo de obediência na direção do que Deus está te ordenando a fazer, você vai ser abençoado. Não tem outra maneira de você ser abençoado se não for pela fé e pela obediência, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e os que não obedecem a Deus, eles são considerados por Deus rebeldes, amém? Então, não deixe de ser um líder obediente, um líder determinado a cumprir a visão e a cumprir a missão para a qual Jesus te chamou. Nessa missão, você não vai sofrer, muito pelo contrário, Deus vai remover o seu sofrimento. Eu quero dizer para você, eu fui chamado em meio a um grande sofrimento. Estava abraçado naquele cantinho ali ontem com o apóstolo Adriano, e ele elogiando o templo, e ele falando que coisa maravilhosa, que a gente poder ver as coisas que Deus faz na vida do Senhor, na vida do apóstolo Edilson. E eu falei para ele, eu louvo a Deus, Adriano, por tudo isso, mas quero dizer para você que isso custou um chamado e um treinamento debaixo de um grande sofrimento. Eu sofri muito na vida, queridos. Eu chorei muito na minha vida. Mas mesmo no meu sofrimento, mesmo quando eu tinha que enfrentar circunstâncias contrárias, ouvir alguns nãos de Deus, esperar por algumas bênçãos que demoravam anos para chegar, em todo o tempo eu disse sim para Deus. Em todo o tempo eu me esforcei para ser obediente a Deus. E aqueles que são obedientes a Deus, no tempo certo, a bênção de Deus é completa sobre a vida deles. Eu estou falando de você. Você é esse líder chamado, escolhido e obediente, que por obedecer a palavra de Deus, por obedecer o Espírito Santo sempre, vai viver conquistas, vai receber bênçãos, vai fazer proezas sobrenaturais. Quantos creem e recebem? Dá um aplauso ao Senhor. E a última coisa, a unção.
A vida de um líder precisa ser uma vida escolhida, eleita, chamada por Deus. Esse líder, ele precisa ser um líder curado na sua alma, preparado para cumprir o seu chamado. Uma das coisas que vai ajudar nesse processo de cura é ele obedecer os comandos de Deus. Ele saber que aquilo é mais do que um convite, é uma missão dada por Deus, é uma ordem dada por Deus. E ele precisa também receber de Deus uma unção. Amém? A todos quantos o Senhor chama, Ele também capacita com dons e com unção. Pregação tão tremenda da apóstola Luciene ontem sobre os dons. O Senhor, quando Ele nos dá dons, esses dons são para a edificação do corpo, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12. Amém? Muitos líderes não desatam no chamado ministerial por não terem desenvolvido ainda uma intimidade com o Espírito de Deus. Foi exatamente o que ela falou ontem. As palavras estão se encaixando. Às vezes a gente quer viver de forma humana, numa fé racional, fazendo as coisas da casa, fazendo tudo bonitinho, querendo agradar o marido, querendo ter uma casa limpinha, querendo fazer as compras no mercado mais barato. O marido quer trabalhar, ele trabalha, ele faz tudo certinho, ele é bom pai para os filhos, tal, mas não entra na dimensão do sobrenatural. Não conhece o Espírito Santo. Tanto é que as coisas mais elevadas, do tipo um chamado de Deus está dizendo assim: eu preciso de você, eu quero usar você, eu quero fazer coisas através de você que você nem imagina. Só que como a pessoa não entrou nessa dimensão do Espírito, ela não conhece o Espírito de Deus com mais profundidade, com mais intimidade, ela não escuta isso. Ela não entende isso, ela não assimila isso no espírito dela. Amém? E é por isso que tem tantos discípulos nossos ainda só fazendo número lá na célula. Eles não conseguiram ouvir o chamado de Deus ainda para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor nessa dimensão sobrenatural. Mas eu quero te dizer que Deus, a partir desse congresso aqui, está despertando o espírito deles. Não só em São Paulo não, é em todas as igrejas de El Shaddai que estão aqui representadas. Quantos creem? É como foi dito, é um ciclo novo, é um tempo novo através do profeta ontem. Amém? Então o Espírito de Deus vai estar se movendo e vai tirar muita gente que está sentada no banco aí, para botar nas fileiras de frente do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir Jesus. Se o nosso evangelho for superficial e humanista, no seio da igreja haverá muita razão, muita opinião, formalidades, muitos palpites bons. Aí está cheio de gente querendo dar palpite, até de como você pode fazer a sua célula ser melhor, como você pode formar seus 12 mais rápido, como o que o senhor devia usar, como o senhor devia usar, apóstolo, o dinheiro da igreja. Olha, eu acho que essas ofertas assim de 10 mil não deviam ser pedidas num culto, porque isso pode escandalizar alguém. Então são ideias humanas, são ideias ligadas à razão, né? Mas nós não temos que andar nessa dimensão, nós temos que andar na dimensão do Espírito e da sua unção sobrenatural. Amém? Jesus, apesar de ser mestre, não formou doutores da lei. Apesar de ser chamado de Rabi, de Rabone, ele não enviou teólogos, mas ele enviou homens e mulheres treinados no mover do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quantos creem aí? Quantos recebem isso para si? Amém? Você não vai estar preso nos limites da razão, nos limites da emoção humana. Você vai fluir no Espírito. Você vai ser um homem, uma mulher governado pelo Espírito Santo. E você vai ouvir a voz do Espírito. Você vai obedecer a voz do Espírito. Você vai crer nas promessas de Deus. E à medida que você der esse espaço de fé, a unção sobrenatural vai fazer coisas sobrenaturais no teu meio. Queridos, quando o pastor da minha igreja falou assim, o pastor que era meu pastor na época, disse assim: você vai abrir uma célula na sua casa. Eu tremi na base, eu fiquei com frio na barriga, eu fiquei com medo, eu era um novo convertido. Naquele tempo não tinha encontro, não tinha escola de líderes, não tinha nada disso. Mas tinha o Espírito Santo. É o que falou a apóstola Luciene ontem: estratégia já está bom, vamos entrar mais fundo agora com o Espírito Santo. Amém? Tinha o Espírito Santo. E eu fui por obediência ao pastor. Diga comigo, seja obediente.
Fala para a pessoa que está do seu lado, seja obediente. A obediência traz bênçãos. A obediência faz Deus se mover. Eu fui por obediência. Obedeci o pastor. Falei, vou fazer uma célula. Convidei algumas pessoas lá da igreja. Eram os meus amigos. Não eram vocês, não estavam indo nesse tempo. Você chegou depois. Eram alguns amigos meus, 5 pessoas. Inclusive aquele que mandou o abraço lá de Salvador lá. E eu lá, tremendo, com a Bíblia na mão. Ó a Bíblia. As pernas. Falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer aqui nessa célula? O que eu vou fazer? Hoje vocês ainda têm um papelzinho que fala tudo que tem que fazer na célula. Não tinha nada disso lá. Gente, que sofrimento. Mas eu fui na fé. E sabe o que eu descobri? Eu não estava sozinho na célula. O Espírito Santo de Deus estava comigo ali. E na primeira célula, ele batizou todo mundo no Espírito Santo. E começamos a pregar a palavra. O pastor falou assim, ora por eles, Fábio. E eu impus as mãos sobre eles, eles começaram a cair, batizados no Espírito Santo. E quando as pessoas são batizadas no Espírito Santo, elas ficam com muita sede de Deus, elas perdem a vergonha, elas querem falar de Jesus para todo mundo. E essas pessoas saíram falando de Jesus pelos 4 cantos da cidade. E a próxima célula tinha 10 pessoas, a outra tinha 15, a outra tinha 20, a ponto de que a vizinha começou a reclamar do barulho que estava na casa. E aí Deus me levou para uma outra casa, onde a minha célula chegou a ter 70 pessoas. Vamos dar um aplauso a Jesus? Foi aí que a igreja El Shaddai nasceu como uma igreja celular. Depois veio o modelo dos 12. Então quero dizer, querido, que o que vai fazer a diferença não é o seu preparo, não é se você é bonito ou é feio, se você tem defeito físico ou não. O que vai fazer diferença na sua vida é você ter sido escolhido por Deus. Dizer sim para esse chamado e falar assim, eu quero a unção. Eu quero essa unção. Eu quero servir Jesus. E eu quero aqui chamar para frente as pessoas que querem isso. Que querem receber essa unção. Para romper no seu chamado. Para romper no seu chamado. É para você que está parado. É para você que não está fazendo nada. Esse convite. Amém? Muita gente que está vindo para frente aqui já tem célula, já tem 12, já tem geração. Eu não estou chamando os pastores aqui na frente, não. Eu estou chamando os discípulos. Essa palavra é para discípulos. Discípulos que estão parados, discípulos que estão desprezando o grande potencial que tem, discípulos que estão enterrando o talento. Deus fala, não enterra o talento. Não enterra o seu talento. Você é precioso para mim. Pode louvar. Escolhe uma música suave aí. Uma música de adoração. Amém? Tremia. Você que pensa que eu não tremia. Eu tremia por dentro. Ele está falando que ele estava lá naquela noite que eu não tremia. Eu não tremia por fora, eu tremia por dentro. Pai querido e santo, a tua palavra diz, Senhor, que a unção repousa sobre o corpo. Já passou o tempo, Senhor, em que a tua igreja dependia de homens que num altar faziam de tudo para te servir, para te adorar. Estes homens pregavam a palavra, ofereciam a salvação, clamavam pela ajuda, pelo envolvimento das pessoas, mas eles estavam sozinhos. E sozinhos, eles faziam batismos, eles faziam casamentos, eles faziam cerimônias fúnebres, eles visitavam os irmãos da igreja, eles faziam tudo sozinhos, Senhor. E eles morriam cedo, e muitos até chegaram a desistir do ministério, porque não davam conta de tomar conta de tudo e ao mesmo tempo da sua própria vida e da sua família, por causa dessa sobrecarga. Muitos desses homens viram seus filhos se desviando. Hoje as prisões estão cheias de jovens desviados, delinquentes, que estão respondendo na cadeia por crimes,
com nomes Davi, Josué, Ezequiel, Jonas, porque eram filhos de santos, filhos de servos teus, que sofreram um tempo onde a religiosidade da igreja, onde a tradição da igreja sobrecarregou o pastor, colocou sobre ele toda a responsabilidade e toda a unção, e fez com que um corpo estivesse atrofiado, simplesmente assistindo. Hoje, Senhor, esta multidão que vem para frente está te dizendo: Senhor, eu quero ajudar o meu apóstolo, eu quero ajudar o meu pastor. O crescimento desta igreja, a salvação desta cidade, a transformação da minha nação depende de mim. É isso que essas pessoas estão dizendo diante de ti, Senhor. Por isso, cumpre a tua obra na vida deles, cumpre a tua obra na vida deles, Pai, e faz com que eles saiam daqui hoje convictos, despertos de que eles foram chamados por ti, em nome de Jesus. Que ninguém mais duvide disso a partir de hoje, que isto seja uma matéria de prima de fé dentro deles, e eles saibam, Senhor, que eles foram escolhidos pelo seu próprio nome, que o nome deles está escrito no livro da vida, e que o Senhor é com eles, que o Senhor se agrada deles, que o Senhor ama eles, e que o Senhor vai usá-los de uma forma sobrenatural. Eu oro, Espírito Santo, dizendo: realiza uma obra de cura na vida deles agora. Obrigado, Espírito Santo, porque tu estás curando a inferioridade, a rejeição, a baixa autoestima, os complexos, os traumas. Meu Deus, há discípulos aqui que ganharam discípulos, fizeram discípulos e células, tinham uma conquista, mas de repente, Senhor, pelos pecados deles, por falhas que eles cometeram, ou pela maldade mesmo das pessoas, pelo egoísmo humano, eles ficaram sozinhos, e nessa hora se sentiram fracassados, se sentiram frustrados. Mas hoje eu quero declarar que desde o seu alto e sublime trono, o Senhor libera a sua unção de cura para todos os traumas ministeriais, e todos que estão aqui estão sendo curados dos traumas, dos medos, das fobias que contraíram no passado, em nome de Jesus. A tua palavra diz: eis que eu faço novos céus e nova terra, e eu declaro que esta palavra é viva e eficaz sobre a vida de cada um dos discípulos que aqui está, sobre a vida de cada um dos líderes que aqui está, porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas na vida deles. Eles estão debaixo de uma nova unção de cura, uma unção de cura que penetrará o profundo do ser deles. O profundo e o oculto do teu ser está sendo tocado agora, para que o Senhor te livre do medo, da baixa estima, do complexo de inferioridade, da sua fraqueza, da sua incapacidade, da sua fragilidade humana, da sua própria razão humana, porque a partir de hoje você não vai mais ser guiado pela mente humana, você não vai ficar mais limitado pela alma humana, você vai fluir no poder do Espírito Santo. Você é um homem, você é uma mulher guiado pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem vai comandar o teu espírito, quem vai colocar no seu coração a fé, que vai colocar no seu espírito a paixão, que vai colocar em você um fogo por almas, uma sede por Deus, um desejo de agradar a Deus, e por causa disso você vai dar passos de fé, passos em obediência, passos em obediência. Obedeça os passos da visão. Aonde você ficou parado, você ficou com medo de ir para o encontro, o teu líder te mandou ir para o encontro de novo, e você acha que isso é uma humilhação, que isso é uma vergonha. Pois eu quero te dizer: se humilhe diante de Deus, porque aqueles que diante de Deus se humilham, no tempo certo Deus exalta. Você rejeitou a escola de líderes, você sabe tantas coisas, você é tão sábio, você é tão culto, você tem faculdade, mas na escola de líderes, Deus quer te ensinar a amar vidas, Deus quer te ensinar a cuidar de vidas, Deus quer dar a você toda a condição e toda a unção necessária para que você ganhe vidas, para que você faça discípulos. Então, seja este discípulo, fiel aos princípios, fiel aos passos da visão, caminhe
em obediência aos comandos que o teu líder te dá. Abra a sua célula, seja ousado. Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, um batismo de coragem. Desde Jerusalém, Senhor, recebemos um batismo de coragem. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que venha esse batismo de coragem sobre a vida desses teus filhos. Ainda que tremendo, ainda que com frio na barriga, eu fui obediente. Eu tive coragem, Pai, de dar um passo, de dizer para o meu líder, eis-me aqui, de dizer para o meu pastor, eu vou sim abrir a minha casa. E eu peço, Pai, que esses ministérios sejam agora liberados, desatados, dentro do espírito de cada um desses líderes, em nome de Jesus. Que caia por terra o medo, que caia por terra a rebeldia, que caia por terra a indiferença, a acomodação, a apostasia espiritual, em nome de Jesus. E que nasça a fé, que nasça a coragem, que nasça, Senhor, a unção dentro do espírito dos teus filhos, e eles sejam desatados na frutificação, na fecundidade de ordem extraordinária, conforme promete Gênesis 17:6. Em nome de Jesus, eu, o Senhor, vos curo, vos liberto e vos envio. Vão e façam discípulos em toda a cidade de São Paulo. Façam discípulos no estado de São Paulo. Façam discípulos nos estados dessa nação. Façam discípulos nas nações da terra. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo com fecundidade de ordem espiritual. Eu os abençoo com um ventre fecundo. Eu os abençoo com frutificação. Eu os abençoo com graça. Eu os abençoo com uma unção poderosa vinda do alto, em nome do Senhor Jesus. Recebe a unção. Recebe a unção. Recebe a unção no teu espírito. Recebe o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está curando. O Espírito Santo está restaurando. O Espírito Santo está te abençoando. Recebe, recebe, recebe em nome de Jesus. Recebe, 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 recebe. Recebe a unção. Recebe a unção. Recebe a unção. Recebe a unção para ser um discípulo fiel. Recebe a unção para ser um líder segundo o coração de Deus. Um instrumento de salvação, um libertador, um restaurador neste tempo, em nome de Jesus. Ele machabalai semereches. Ele machaisas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque esses teus filhos que aqui estão, a partir de agora, Senhor, eles têm convicção plena de que foram escolhidos por Ti. E eu declaro que nada neste mundo, nada no mundo espiritual das trevas, nem demônios, nem anjos, nem principados, nem potestades, dominadores, forças da maldade, nem Satanás e todo o inferno, nem tão próprio a alma humana poderá impedir que o chamado desses teus filhos seja estabelecido pelo Senhor. Nada nem ninguém poderá impedir o mover do teu Espírito Santo a partir de cada um deles hoje, porque o Senhor está determinando desde a sua alta e santa morada que eles sejam discípulos plenos, que eles sejam líderes ungidos por Ti, que eles sejam líderes frutíferos na Tua presença, que vão Te adorar, que vão Te amar, que vão Te servir como o Senhor quer ser servido e adorado e amado, em nome de Jesus. Oro, Pai, pedindo, haja cura profunda e completa na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Obrigado porque eles vindo para frente, decidiram ser curados. E eu declaro, seja esta cura agora efetivada no espírito deles, na alma deles, até mesmo no corpo físico deles. Que toda doença e enfermidade espiritual, emocional ou física seja erradicada agora, de uma forma completa e definitiva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja neles, Pai, obediência.
Obediência ao chamado. Podem aplaudir o Senhor. Que haja obediência ao chamado. Que eles possam dar passos de fé. Sejam obedientes ao Espírito Santo. Sejam obedientes à palavra. Sejam obedientes, meu Pai, aos passos da visão. E possam, meu Deus, não reter a unção. Diga: eu não vou reter a unção. Quantos de vocês que estão aqui na frente, essa multidão de líderes, esse exército de líderes que está aqui na frente, quer que a sua unção se multiplique a cada dia? Então quero te dizer um milagre, uma forma como Deus faz as coisas. O dinheiro se multiplica quando a gente semeia ele. E a unção, se você quer crescer na unção, se você quer cada dia mais a presença, o poder, a manifestação gloriosa de Deus na tua vida, a partir de você, derrame unção sobre outros. Vá orar pelas pessoas no hospital. Querido, não precisa chamar o pastor para ir orar. Você pode chamar ele. É bom se o seu pastor for com você orar lá no hospital por alguém. Mas se você chamar um discípulo teu, colega da célula, e for para o hospital, em fé, Deus não vai negar a você essa experiência, porque existe uma unção sobre você. A palavra de Deus diz: porque vós tendes a unção do Santo. Existe uma unção que já está dentro de nós por causa do Espírito Santo que está em nós. Mas o que falta muitas vezes? Uma oportunidade para que a unção flua. Se você não falar de Jesus para as pessoas, a unção não tem como fluir. Se você não impuser as mãos sobre uma pessoa que está doente para orar, a unção não tem como passar para a pessoa e curá-la. Então, distribua da unção. Porque quanto mais você distribuir da unção, quanto mais você interceder pelas pessoas, quanto mais você impuser suas mãos, quanto mais você falar de Jesus, mais unção Deus vai te dar. Deus vai multiplicar a unção dele na sua vida, em nome de Jesus. E a cada passo da sua caminhada cristã, uma nova medida de unção sobre você, uma medida maior sobre você, uma medida maior sobre você, uma medida maior sobre você virá. Os apóstolos entraram aqui, os apóstolos do estado, movidos por Deus. Eu acho lindo isso, Deus faz tudo. Deus usa as pessoas muito além da gente. O apóstolo Arão chegou aqui e falou assim: eu quero trazer toda a equipe do estado aqui para orar aqui dentro. Nós viemos aqui, estava tudo em obras, uma poeirada de gesso aqui, uma coisa terrível. E eles ajoelharam lá no chão empoeirado, começaram a orar. Todos oraram, todos profetizaram sobre essa casa, que aqui vai haver salvação abundante, que aqui vai ser um lugar usado com milagres, que pessoas vão entrar aqui paralíticas, vão sair andando, cegas vão sair enxergando, que milagres sobrenaturais vão acontecer neste lugar. E eu fui recebendo tudo aquilo e falando assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, como Deus age, né? Ele faz coisas que a gente não está esperando, ele vai muito além de nós, ele trabalha por nós. E aí chegou a minha vez de orar, e o apóstolo Arão perguntou assim: o que você quer? O que você pede para Deus? Eu falei assim: o lugar é muito maior, e eu preciso de uma unção muito maior. Então Deus multiplica a nossa unção. A cada conquista que você fizer, Deus vai te dar uma medida de unção maior. Mas você tem que obedecer o chamado. Você tem que dar o passo de fé. Diga: eu não sou uma pessoa indiferente, sem compaixão, desumana. Eu estou vendo, eu estou percebendo, eu estou sentindo a dor de tantas pessoas que estão perdidas lá fora. E eu não vou ficar parado, eu não vou ficar sentado, eu não vou ser covarde. Com fé, com amor, com ousadia, eu vou obedecer o meu chamado, em nome de Jesus. Eu vou ganhar vidas, eu vou fazer discípulos de todas as nações da terra, no poder do nome de Jesus. Dá um aplauso a Ele.